Depois que o mangá de One Piece apresentou o primeiro protótipo perfeito de um clone, todo mundo virou clone, né? O pessoal falando que o Luffy é clone do Roger, que o Zoro é clone do Ryuma. Então esse vídeo aqui é pra gente falar quem realmente é clone de quem e acabar de vez com essas especulações que não tem fundamento nenhum. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é um vídeo, né, um complemento. Já tinha feito um shorts falando de clonagem em One Piece e agora a gente vai fazer um vídeo completinho aqui pra falar disso. Falar dos pontos fracos de algumas teorias e dos pontos positivos de outras. Então tem sim personagens que o pessoal tá achando que são clones aí, que são realmente, mas tem muita conexão que não faz sentido nenhum e que tem conexões diferentes dentro da obra e dentro de tudo que o Oda criou. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nos outros vídeos de One Piece e de outros universos. Inclusive, esse vídeo aqui vai ter umas conexões com o vídeo que a gente fez falando tudo sobre o Serafim, que vai ficar linkadinho aqui em cima, então depois vocês vejam lá também. Bom, primeiro de tudo, o mangá de One Piece apresentou a Stussy como um clone perfeito da Miss Baquin. A Miss Baquin é aquela mulher que fica andando com o Weevil aí e que fala que o Weevil é filho do Barba Branca e tudo mais, que é o único filho biológico dele e não sei o que. E ela era ex-membro dos Piratas Rocks. Os Piratas Rocks, eles eram comandados ali pelo Zebek e eram os maiores rivais dos piratas do Roger. Ela tem um passado muito foda de pirata mesmo e ela tem relação também com os Mads. Os Mads são aquele grupo de cientistas do Caesar Queen, do Vegapunk, né, que é o principal deles ali, e do Judge, que é o pai do Sanji. Esses Mads, eles fazem diversos experimentos de gigantes, de tudo que é possível aí do mundo de One Piece. Eles são as maiores mentes criativas e também as mais perigosas das mentes do mundo de One Piece. E eles juntos conseguiram criar aí o primeiro clone. E a Miss Baquin trabalhou junto com eles para isso, né? E deste experimento saiu a Stussy. A Stussy trabalha com o Vegapunk até hoje. Ela tem ali aquela missão de paz, então ela ajuda o Vegapunk, que foi provavelmente o maior responsável pela criação dela, e ela é uma exata cópia da Miss Baquin, até esses poderes vampirescos dela e tudo mais. E daí surgiram as teorias de que O Zoro é clone do Ryuma, o Barba Negra é clone do Zebek, o Luffy é um clone do Roger, tem gente falando de Barba Branca também, de um monte. Barba Branca, Big Mom. de um monte de gente aí, mas só um desses tem fundamento, os outros não. Então a gente vai começar falando disso pelo Zoro. O Zoro, já adianto aqui, né, é uma das teorias que tem aí alguns argumentos que são legais da gente falar, mas que não fazem muito sentido por um simples fato que vai chegar aqui no final da explicação do Zoro. O Zoro chegou lá em Egghead falando que queria encontrar o Vegapunk. O Vegapunk tentou recriar o fruto do Kaido e conseguiu aparentemente fazer uma cópia perfeita, só que de outra cor. E isso já foi suficiente pra galera falar, beleza, o Zoro é um clone do Ryuma que foi descartado porque o cabelo dele é de outra cor. Outras coisas que as pessoas usam de argumento pra essa teoria é que o Moria só conseguiu virar um Shichibukai e conseguiu todos os benefícios deste cargo porque quando ele roubou o cadáver do Ryuma lá de Wano, ele entregou esse cadáver para o governo mundial fazer experimentos e aí sim conseguir clonar o maior espadachim da história do mundo de One Piece. Deste experimento saiu o Roronoa Zoro. A teoria ainda fala que o nome Roronoa Zoro deveria ser, na verdade, Ryuma Zero, e que parece, sabe, sonoramente aí, e que o Zoro falou errado, o nome dele é Ryuma Zero, e ele falou Roronoa Zoro, sabe, essas coisas aí envolvendo o Zoro. Só que isso não vai acontecer por duas coisas. Primeiro, o Zoro ser um clone do Ryuma tiraria toda a força de vontade que ele teve desde o início. Isso também serve pro Luffy, tá? Desde o início de eu vou me tornar o maior espadachim do mundo. Então, se o Zoro ter uma conexão sanguínea, isso eu também já falei em outros vídeos, ter uma conexão sanguínea com os Shimotsuki, isso não tira o mérito de tudo que ele conquistou até hoje. Não tira, e não vai tirar o mérito do momento que ele derrotar o Mihawk, por exemplo. Isso vai acontecer. Agora, ele ser um clone do Deus da Espada, aí vai tirar completamente tudo que ele conseguiu. Pô, ele é um clone do cara, então ele já foi criado pra ser o maior espadachim do mundo, sabe? Ele conseguir isso é só ele fazendo ali o que ele, sabe, não fez mais que obrigação, tá ligado? Só que, então, por isso, isso não vai acontecer. Uma outra coisa é que a gente não viu clones e essas criações antinaturais conseguindo usar o haki do rei, que é um haki que vem da motivação, da força de vontade humana, né? Pra mim, até outros tipos de haki não deveriam ser usados por clones,
pelo Serafim e tudo mais. Mas, né, a gente vai chegar em um aqui dessa lista que aparentemente, segundo informações de um Vivricard, consegue sim usar alguns tipos de hack. Não o hack do rei, mas outros tipos de hack. Essa parada do hack, dos clones, dos Serafins e tudo mais, ela tem até uma semelhançazinha ali que a gente vê em Dragon Ball, por exemplo, que androids não conseguem usar o Ki, né? Então tem fundamento, é uma coisa que o Oda já pode. O Oda tem muita inspiração ali no Akira Toriyama, e isso é um básico, né? Se você tem uma energia vital, uma energia que surge da vitalidade humana, criações antinaturais, criações que não são, foram feitas por outros humanos, não são criações ali, nasceu e tudo mais, biológicas, orgânicas, digamos assim, por mais parecidas que elas sejam do real, elas não conseguem usar. Então assim, a Stussy é um clone perfeito da Mizbakin, mas ela não vai conseguir usar um hack do rei, mesmo que a Mizbakin tivesse esse hack, certo? Agora, vamos falar um pouquinho do Luffy, que falam que é clone do Roger, né? Eu vi uma teoria bizarra no Twitter tentando forçar para que isso aconteça. O Roger foi preso antes dele ser executado, então o governo mundial pôde experimentar o corpo dele. Por isso que o Shanks foi naquela ilha onde ele acabou encontrando o Luffy, porque ele sabia que o clone tava lá. É por isso que o Garp cuida do Luffy, porque ele é vô do Luffy. Caralho, ele é vô do Luffy, tá? Então não tem nada disso. O Shanks foi lá por conta também de uma teoria que realmente é muito boa, que é da última missão dos Piratas Roger, né? O Roger, antes de morrer, deu uma última tarefa para os seus subordinados ali, e o Shanks estava cumprindo a sua parte nessa última missão, e eu vou falar disso também em outro vídeo, então já se inscreve aqui, ativa o sininho, porque quando sair esse vídeo, vocês recebem a notificação. É uma teoria maravilhosa e muito legal e que realmente faz sentido. E de novo, o Luffy, a teoria até fala que o hack do rei do Luffy é por conta disso. Não, o hack do rei do Luffy vem por conta da linhagem sanguínea dele. Então ele é filho do Dragon, que é muito foda e com certeza tem o hack do rei. O Garp até fala, sabia que você também conseguiria usar, né? Ele é neto do Garp, que possivelmente tem o hack do rei. Se não tiver, o Dragon herdou uma força de vontade absurda dele e uma grandeza ali que fez com que ele tivesse o hack do rei. E só o simples fato do Luffy usar esse haki já tira ele de ser um clone. E o mesmo serve pro Barba Negra em relação ao Zebek. O que o Luffy tem com o Roger e o que o Barba Negra tem com o Zebek é uma coisa chamada, que o Oda fala desde o começo, de vontade herdada. A gente vê em One Piece que a vontade herdada ela vem passando de geração a geração por muito tempo, e essa é a relação. O Luffy carrega a vontade herdada do Roger, carrega também a vontade herdada do Ace, o Zoro carrega uma vontade herdada possivelmente dos Shimotsuki sem ele saber, carrega a vontade herdada da Kuina, e o Barba Negra carrega a vontade herdada do Zebek, né? Então esse é o conceito principal da obra. Essa é a conexão destes personagens atuais com os personagens do passado, não a de clonagem. Clonagem é um simples temperinho que o Oda tá colocando na obra dele para aumentar um pouco essa obra, mas ele não vai usar isso nesses personagens principais. Estes personagens são carregados pela vontade herdada. Esse sim é o conceito ápice de One Piece, é uma das coisas mais fascinantes e maravilhosas dessa obra, e é o que vai continuar regendo e mantendo a força de vontade desses personagens. A vontade herdada do Luffy, que vem do Roger, no Roger também vinha de outra pessoa que chegava até o Joy Boy lá na época do Século Perdido, e muitos outros personagens devem ter isso, né? A gente até falou um pouco também da dualidade dos dois lados da mesma moeda, que é outra parada que meio que coloca esses contrapontos. Então era o Roger com o Zebek, que carregavam vontades herdadas completamente conflitantes, o Luffy e o Barba Negra da mesma forma, e isso também é representado no fruto dos dois. O Barba Negra representa a completa escuridão com o fruto do buraco negro dele e tudo mais, enquanto o Luffy representa o amanhecer com o seu fruto, né? Então isso também é assunto para outro vídeo, mas o que liga estes dois personagens que estão falando que são clones é apenas a vontade herdada. O Luffy é um ser biológico nascido da forma, não foi criado por outros humanos, ele nasceu biologicamente, a criação divina aí, digamos assim. E o Barba Negra também. A gente ainda vai descobrir algumas coisas em relação ao corpo estranho do Barba Negra. Sim, isso é uma informação que o Oda tá jogando aos poucos, mas também não vai ter ligação com o clone. E agora a gente chega na parte que vocês estão esperando aí, que é do único que sim faz sentido, que é o Barba Branca. Não que o Barba Branca seja um clone, mas existe um clone do Barba Branca na história, e é o Weevil. Então a gente já tem a confirmação de que a Mizbakin participou dos experimentos de clonagem.
ela deu o seu corpo para experimento. Então ela falou, pode me experimentar aqui, fazer experimento comigo e criar um clone meu. Então ela participou disso ativamente ao lado do Vegapunk e dos outros membros do Mads ali. Viu tudo de perto, até porque fizeram os experimentos com ela, né? E depois disso, ela pode sim ter tentado fazer um clone próprio. A gente sabe que a Miss Bakken, ela esteve junto com o Barba Branca nos Piratas Rocks, né? Então eles dois eram tripulantes dos Piratas Rocks e muito possivelmente eles tiveram alguma relação ali. Relação que acredito eu tenha sido mais forte pela Miss Bakken do que pelo Edward Newgate, né? Então ela pode ter se apaixonado mais por ele. Eles tiveram um casinho ali e ela ficou obcecada por ele, né? Até por essa parada dela ser um vampiro, de ficar, eu quero o sangue dele, eu quero ele, sabe? Essas coisas aí. Por ele não ter tido essa mesma ligação com ela, essa obsessão dela passou e quando ela viu como se faz um clone, participou de perto de todos esses experimentos, ela decidiu fazer um clone ela mesma, né? E deste experimento dela, um experimento fracassado, que deu errado, saiu o Weevil. O Weevil ele tem diversas conexões físicas ali com o Barba Branca. Ele tem o bigodão, ele tem a cor do cabelo, e ele também herdou a força bruta de um dos maiores piratas da história de One Piece, né? Ele virou um Shichibukai, ele saiu caçando os remanescentes dos piratas do Barba Branca. Ele é muito forte, né? Ele tem ali uma força bruta absurda. E ele herdou isso sim do Barba Branca, mas isso não quer dizer que ele seja um filho biológico, mas sim que ele pode ser um clone. O corpo dele todo remendado também indica isso. O tamanho dele parece o tamanho do Newgate, então ele tem essas diversas semelhanças com Edward Newgate, o que indica que ele é um clone fracassado. Por quê? Ele não é uma representação exata do Newgate, a gente já viu o Newgate no áudio ali, e ele não é fisicamente parecido, igual ao Weevil, e ele também não tem o intelecto do Newgate. O Newgate é um dos maiores capitães da história aí, ele é um estrategista absurdo, tanto que o que ele fez ali em Marineford foi muito foda. A luta dele de tática com o Sengoku era muito boa, e o Weevil não tem nada disso. Ele tem a força bruta, a cor do cabelo, o bigodão e pronto. A arma ele usa igual e tudo mais, mas ele tem essas coisas. Então, sim, faz sentido a Miss Bakken ter tentado fazer um Barba Branca pra chamar de dela, né? Ela poderia sim facilmente ter material genético dele, nem que seja um fio de cabelo, alguma coisa, porque eles eram do mesmo bando e provavelmente eles tiveram sim uma relação. E ela pode ter criado esse protótipo de Barba Branca no ventre dela, né? Então por isso que ela vê ele como filho e tudo mais. Uma outra coisa dessa teoria é que o Weevil ele só apareceu depois que o Barba Branca morreu e que ele não podia mais chegar e falar, mano, eu não tenho filho biológico nenhum, né? Então, antes disso, a gente não teve conhecimento de que o Weevil existia. Pelo menos até agora o Oda não mostrou isso. Porque se ela falar, esse aqui é o filho verdadeiro do Barba Branca, o Newgate ia chegar e falar, eu não tenho filho biológico, os meus filhos são os piratas do meu bando, o Marco, o Ace, eles são meus filhos, né? E como ele já estava morto, não dava para ele fazer isso. Mas sim, eu acredito que o Weevil é um clone do Barba Branca, um clone que deu errado, que tem algumas semelhanças, essas que eu já falei aqui, mas o único desses clones, além da Stussy com a Miss Bakken. A Stussy com a Miss Bakken é o clone que deu certo, que o Vegapunk estava envolvido, e o Weevil com Barba Branca, a Miss Bakken tentou refazer o que ela viu ali, só que ela não é nem de perto tão inteligente quanto os Mads e quanto o Vegapunk, então, obviamente, deu errado e acabou saindo o Weevil, que tem sim também esse carinho maternal pela Bakken, porque foi ela que criou ele desde pequenininho e também ela que deu vida a ele de certa forma. Seja ele um filho biológico, que eu não acredito, ou seja ele sim um clone criado por ela. Voltando agora na parte do hack, né? O Vivericard do Weevil diz que ele consegue usar o hack da observação e o hack do armamento. Ele não tem hack do rei. Por mais que o Newgate tinha, ele não tem. Isso aí também já é um indício de que ele não é filho biológico, né? Porque o Luffy sendo filho biológico do Dragon tem, o Katakuri sendo filho biológico da Big Mom tem, Yamato sendo filho biológico do Kaido tem e tudo mais. Então, o hack do rei é uma parada, assim, hereditária. E o Weevil até agora não demonstrou, no Vivericard dele não consta isso. Então, é mais um indício aí de que ele não tem o haki do rei e de que ele não é filho biológico do Newgate, e também com isso mais um indício de que essas criaturas
não naturais não podem usar hack. Isso não se estende só aos clones, mas também aos serafins. E aí que tá a conexão, a gente falou disso também no vídeo dos serafins, que a gente fala do quão forte eles podem chegar e de algumas limitações em relação aos outros personagens da obra. Então, voltando, o Oda não vai usar clone a rodo, porque isso enfraquece a obra. E o Oda, ele sabe construir as coisas, ele sabe colocar artifícios limitados na obra dele para enriquecer esse universo sem atrapalhar, né? A gente viu, por exemplo, Viagem no Tempo. O Oda usou de uma forma comedida e uma forma boa. Ele não vai extrapolar esse uso, sabe? Então o mesmo serve pros serafins e pros clones. Ele pode trazer o Ace de volta de uma forma analógica, digamos assim, criando um serafim do Ace. E até falei disso também lá no vídeo dos serafins, depois assistam, e também num shorts que eu vou deixar linkadinho aqui em cima. Então, ele não vai reviver personagens, ele não vai usar essas coisas que o pessoal deve... é fanservice, que vai acabar estragando a obra. É um exemplo também do que o Naruto fez, por exemplo, de trazer todo mundo de volta ali. Trouxe Minato, trouxe Hashirama, trouxe essa porra toda. Foi legal, é legal pra caramba, mas né, não, e o Oda não vai fazer isso com a obra dele. Então, dito tudo isso, Zoro não é um clone do Ryuma, isso não vai acontecer. Eu tô gravando isso aqui, vou deixar esse vídeo aqui publicadinho, isso não vai rolar. O Luffy jamais seria um clone do Roger. Quem fala isso aí, ou tá querendo clique, ou sei lá, tá viajando na maionese, não leu One Piece direito, porque não sabe a mensagem que o Oda tá passando e o quão bem ele constrói essa obra pra ficar usando desses artifícios aí que não são nada a ver. Então o único clone aí é o Evil em relação à Barba Branca, e a Stussy, que a gente já sabe, clonagem da Bakken, e se aparecerem outros clones, serão de personagens menores. A Tashigi pode ser um clone da Kuina? Talvez, quem sabe, acho difícil também, mas não seria impossível, porque seria também um personagem menor, não seria um desses personagens de primeiro escalão da obra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, curtam aqui também, ativem o sininho da notificação para quando sair o vídeo lá da última missão dos Piratas Roger, que é bem legal também. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau.